Fala galera! A gente tem visto muitos fiascos engraçados de funcionários, porém, há erros muito mais caros do que outros. Assista o vídeo de hoje para descobrir o resultado da desatenção no ramo da construção, navegação e espaço. A exploração do espaço é onde, provavelmente, os funcionários mais responsáveis devem trabalhar. Mas, na prática, erros lamentáveis e até bobos são cometidos por todos, até mesmo pelos funcionários da NASA. Aqui está apenas um dos muitos exemplos. Em 2003, o satélite meteorológico NOAA-N foi desativado antes mesmo de chegar ao espaçoporto. Como? Ele foi derrubado no chão por funcionários que estavam fazendo testes de rotina. Contudo, mais tarde foi descoberto que eles não eram os culpados, mas sim outros técnicos que remover algumas dúzias de parafusos do satélite. E, evidentemente, ninguém foi avisado sobre isso. De acordo com especialistas, o aparelho foi severamente danificado. Então, em 2008, como planejado, ele não voou para lugar nenhum. Mas, em 2009, o satélite entrou em órbita. Porém, quase o dobro do dinheiro teve que ser investido nesse projeto do que o planejado. Inicialmente, seu custo era de 239 milhões de dólares. E o reparo exigiu 217 milhões adicionais. A grande questão é, quantas gerações de trabalhadores teriam de perder aí os seus prêmios para cobrir esse valor, hein? No outono de 2019, o gigantesco carveiro MV Golden Ray afundou na costa da Geórgia. Sua localização foi identificada imediatamente, mas demorou 2 anos para que ele estivesse totalmente em terra. Tudo porque havia mais de 4.000 automóveis a bordo. E para mover um navio de carga tão gigantesco, foi preciso desmontá-lo em partes. Para piorar, problemas começaram a surgir, como o vazamento de óleo. Mas não é de se admirar que o processo tenha se arrastado por tantos meses. Mas isso nem é o mais surpreendente, e sim o que causou o acidente. Acontece que o cargueiro MV Golden Ray afundou devido à gravidade dos crossovers da Kia. Sim, foram esses carros que sobrecarregaram o navio e provocaram a perigosa inclinação. Como resultado, a embarcação tombou logo na primeira hora após deixar o porto. De acordo com alguns relatos, o custo de evacuação do navio excedeu seu próprio valor, o que é mais de 840 milhões de dólares. Mas se alguém tivesse feito seu trabalho corretamente, nada disso teria acontecido. A história a seguir é talvez mais como um trecho de um roteiro de Stranger Things. Estamos no Lago Peigneur, no estado de Louisiana, que agora parece bem comum, mas costumava ser assim quando era de água doce. Contudo, tudo mudou em 1980. Naquele dia terrível, o lago estava sendo submetido à prospecção de petróleo habitual. Mas então a perfuratriz do nada ficou presa no solo, e a instalação de repente começou a se inclinar com um estranho ruído. Os trabalhadores saíram às pressas da plataforma e da margem e viram algo incrível. A enorme plataforma afundou em questão de minutos, embora o lago tivesse apenas 3 metros de profundidade. Acontece que um redemoinho gigante se formou no lago, que a cada minuto se tornava mais largo e profundo. Depois de algumas horas, seu diâmetro atingiu 55 metros. Diante dos olhos dos funcionários chocados, o vórtice sugou um rebocador, 11 barcaças, um cais, 2 sondas de perfuração e até uma pequena ilha com um jardim artificial. Uma pergunta: como? A resposta é simples. Sob o lago, havia uma mina de sal, cujo topo foi violado pelos perfuradores. Além disso, 50 pessoas estavam até mesmo trabalhando lá. Felizmente, todos escaparam. Ainda não está claro como os trabalhadores de ambos os lados da superfície do lago não sabiam da existência um do outro. Por conta disso, o Lago Peigneur tornou-se salgado em poucos dias e seu ecossistema mudou completamente. Com o tempo, até novas espécies de plantas e animais apareceram lá e a profundidade do reservatório cresceu até 100 vezes. Agora estamos dirigindo dentro do túnel Hallandsås, localizado na costa oeste da Suécia. Não parece nada fora do comum, não é? Mas na verdade, este projeto tem uma história incrível. Foram necessários 23 anos para construir o túnel, tudo por causa das águas subterrâneas e do solo extremamente heterogêneo. Aparentemente, os construtores estavam otimistas demais no início com o andamento do trabalho, e por isso tiveram de mudar constantemente de estratégia ao longo do caminho, além de gastar mais de $1 bilhão no projeto. Desde o início do século XXI, muitas organizações ambientais têm advertido que o projeto da barragem de Oroville, nos Estados Unidos, estava ultrapassado e repleto de riscos de acidentes. Mas por algum motivo, eles não foram ouvidos e em 2017 não houve o primeiro, mas o mais destrutivo acidente da história da barragem. O principal problema era a descarga de água diretamente em uma encosta não equipada, que, em certo momento, não conseguia mais suportar a pressão. E não poderia ter sido diferente. Naquela época, as chuvas na Califórnia estavam fortes e as rochas sedimentares ao redor do vertedouro simplesmente erodiram. Então foi decidido lançar um vertedouro de emergência, mas que também sofreu uma rápida erosão. Somente quando a catástrofe já era inevitável, cerca de 200 mil pessoas foram evacuadas das regiões vizinhas. Reparos adicionais no Vale de Oroville levaram mais de 2 anos e custaram pelo menos $1 bilhão, mais do que poderia ter sido gasto em melhorias estruturais, mesmo antes do acidente. Já viram um prédio cair assim? Nós também não.
Acontece que este é realmente um caso muito raro, para o qual são necessárias certas condições. Uma delas está na foto. A situação aconteceu na China há muitos anos, e só podemos entender como isso é possível analisando a construção por etapas. Foi assim que tudo aconteceu. Primeiro, os trabalhadores construíram um edifício comum de 13 andares. Depois, cavaram uma garagem subterrânea e despejaram a terra escavada ao outro lado do prédio. Foi então que as forças da natureza entraram em cena, com fortes chuvas caindo em Xangai. A água penetrou no solo, erodiu a fundação e os pilares de concreto simplesmente se quebraram. Felizmente, não havia ninguém no prédio naquele momento, exceto um trabalhador que entrou para buscar ferramentas. É assustador imaginar a extensão do desastre se alguém já estivesse vivendo no prédio no momento do colapso. Os comensais da morte estiveram aqui? Esta estrutura destruída se parece muito com aquela cena em Harry Potter. Mas não, esta não é a Millennium Bridge em Londres, mas a Tacoma Bridge, no estado norte-americano de Washington. E tais imagens infelizmente são reais. Já era evidente em 1940, quando a ponte ainda estava em uso, que a construção havia dado errado. Na época, os construtores notaram que quando o vento aumentava, a ponte balançava estranhamente. No entanto, eles decidiram não revisar o projeto e deixaram tudo como estava. Por conta disso, a ponte desabou 4 meses após a sua inauguração, assim que o vento atingiu 65 km por hora. Mais um desastre que aconteceu por pura bobagem. Perante vocês está o petroleiro Prestige, das Bahamas, que afundou em 2002 e se tornou a fonte do maior desastre ecológico na costa da Europa. Veja como tudo aconteceu. Primeiro, o navio foi pego por uma forte tempestade, que causou uma rachadura em seu casco. Em seguida, o óleo combustível começou a vazar rapidamente dessa rachadura. O petroleiro, então, tentou entrar no porto espanhol, mas foi recusado. A guarda costeira portuguesa fez o mesmo. Depois do navio rejeitado, foi rebocado para o mar, partiu-se ao meio e afundou. E mais de 90 mil metros cúbicos de óleo foram derramados no mar. Não é difícil imaginar os danos que isso causou ao meio ambiente local. O que a Coreia do Norte e Star Wars têm em comum? A pergunta soa estranha até ver o principal arranha-céu da capital de Pyongyang, o Ryugyong Hotel. Ele não parece um tipo de cruzador de ataque da famosa saga? O espírito apocalíptico deste lugar também se dá pelo fato de estar vazio há muitas décadas. O hotel começou a ser construído no final dos anos 80, mas nunca foi colocado em funcionamento. Imagine só, 105 andares, 330 metros de altura e completamente desértico. A razão é simples. As autoridades norte-coreanas simplesmente não tinham dinheiro suficiente para concluir o projeto. Como resultado, os investidores não foram encontrados e até hoje o Ryugyong não foi inaugurado. Além disso, jornalistas estrangeiros o incluem regularmente na classificação dos edifícios mais feios do mundo. Sempre que seus chefes os repreenderem por desatenção, basta contar-lhes a seguinte história. Esta imagem é de um submarino espanhol, o S-80 Plus, que parece ter sido literalmente assombrado por algum tipo de destino maligno. Inicialmente, a embarcação foi construída de tal forma que não subiu à superfície após o mergulho. Então, concluíram que o submarino teria de ser alongado em 10 metros. E foi o que fizeram. Isso ajudou, mas outro problema surgiu. O submarino não cabia no cais. Agora, o Departamento de Defesa tem de lidar com a expansão dessas docas. E se não forem descobertos novos problemas, o submarino entrará em serviço ainda nesta década. Entretanto, se inicialmente o projeto de construir 4 submarinos custava pouco mais de 2 bilhões de euros, no final, acabou custando ao governo espanhol quase o dobro. Alguma vez você já comprou a lâmpada errada e se surpreendeu com a sua falta de atenção? Mas acredite, isso pode ser muito pior, como o caso de uma empresa ferroviária francesa que encomendou 2.000 vagões de metrô largos demais para a maioria das plataformas. Por conta disso, centenas de milhões de euros foram necessários para os reparos. Às vezes, as ações das pessoas causam apenas um facepalm sem fim. Conheçam agora uma história no Novo México que aconteceu em 2000. Aqui, não muito longe da cidade de Los Alamos, trabalhadores queimam a vegetação seca do ano anterior como medida preventiva. Isso geralmente é feito para evitar grandes incêndios florestais, mas desta vez foi o contrário. O trabalho em pequena escala se transformou em um incêndio fora de controle e o estado do Novo México foi dominado por um dos maiores desastres dos últimos anos. Imaginem só, o incêndio florestal durou um mês inteiro. Cerca de 20 mil hectares de florestas foram queimados e 500 casas foram destruídas. Aproximadamente 30 mil pessoas tiveram de ser evacuadas da região e as perdas ultrapassam $1 bilhão.
Alguns estabelecimentos em Londres podem oferecer a seus clientes um serviço incomum, como cozinhar ovos mexidos em plena rua. Gás ou eletricidade não são necessários para isso, porque aqui a temperatura já está acima de 90 graus Celsius, e tudo graças a este arranha-céu de 37 andares de altura. Vem o quão fortemente o sol reflete nele? Mas os arquitetos parecem não ter pensado nisso e só perceberam seus erros depois que o prédio já havia sido erguido, em 2013. O edifício, além de espelhado, também é curvo. Como resultado, quando o sol está em uma determinada posição, este edifício de negócios se transforma literalmente em uma lupa gigante, que capta a luz do sol, transforma em um feixe concentrado e a envia diretamente para o chão. E tudo isso em uma das ruas mais movimentadas da cidade. Vários carros e restaurantes de luxo se tornaram vítimas desta lupa gigante. A única boa notícia é que o problema parece ter sido parcialmente resolvido. Para isso, um blackout especial foi instalado nas janelas de todo o edifício, o que reduziu significativamente a reflexão da luz solar. Você provavelmente já viu aí este edifício muitas vezes em filmes, mas poucas pessoas sabem que a ponte entre São Francisco e Oakland é o projeto mais caro da história da Califórnia. Custou cerca de 6 bilhões e meio de dólares para construí-la, mas tais investimentos gigantescos foram realmente necessários. O fato é que uma grande parte da versão antiga desta ponte desabou em 1989, devido a um terremoto. Portanto, os construtores tiveram que levar em conta essa amarga experiência para tornar o novo projeto à prova de terremotos. E assim aconteceu. Acredita-se que a ponte seja capaz de suportar até o terremoto mais destrutivo e durará por pelo menos 150 anos. Quando este vídeo apareceu, causou um verdadeiro furor nas redes sociais. Como é possível um trem atravessando uma estrada de 7 pistas em plena luz do dia? Muitos acreditaram que tais filmagens fossem uma farsa, mas um blogueiro da Austrália deu uma boa olhada no Google Maps e descobriu que isso realmente aconteceu em Baku, a capital do Azerbaijão. Até bem recentemente, realmente havia lá um trem que atravessava a estrada, sem sequer dar sinais de alerta aos motoristas. Agora, felizmente, o trem está parado. Aparentemente, o homem que projetou este edifício no condado britânico de Yorkshire sonhava em construir aviões, até porque a aerodinâmica deste colosso é o que uma aeronave precisa, mas definitivamente não é o que um edifício comum necessita, já que seu formato cria fortes correntes de vento nas proximidades. Várias pessoas já foram vítimas deste fenômeno natural tão incomum, mas as autoridades não têm pressa em demoli-lo. Em vez disso, simplesmente proibiram a circulação de automóveis nas proximidades sempre que a velocidade do vento excedesse um determinado valor. Há muitas perguntas sobre esta ponte em Veneza. Bem, em primeiro lugar, é muito escorregadia. Em segundo lugar, não se encaixa bem na arquitetura desta incrível cidade italiana. Além disso, ela sequer é acessível a pessoas com deficiência e se encontra bem ao lado de outra ponte. Em geral, os moradores da cidade não gostaram tanto desse estranho projeto civil que até decidiram cancelar a sua grande inauguração. Por conta disso, a Ponte da Constituição foi inaugurada em 2008, sem nenhuma cerimônia. O Brasil, ao que parece, tem a sua própria torre inclinada de Pisa. E não é só uma. Vejam estes prédios residenciais na cidade de Santos. Estranho, né? Dezenas de prédios ao longo da costa são inclinados e ninguém parece ligar muito. Especialistas dizem que isso aconteceu porque as fundações não são profundas e o solo local é muito macio para suportá-las. Como resultado, ninguém faz nada. Eles simplesmente optam por ignorar o problema. Este edifício poderia ter sido uma das marcas registradas de Las Vegas, mas infelizmente, mesmo em cidades tão ricas e modernas, acontecem fiascos de construção. O primeiro e principal deles, o Harmon Hotel, que simplesmente não pôde ser concluído. Nesta filmagem, há 27 andares, enquanto que deveria ter havido quase o dobro. Mas tudo bem, afinal, sempre é possível adiar o prazo. O problema é que, mesmo nesses 27 andares, já foram cometidos muitos erros de construção, que mais tarde poderiam custar a vida das pessoas. Por conta disso, o Harmon Hotel se tornou por muito tempo o outdoor mais caro do país e depois foi completamente demolido. Uma história terrível sobre o que a negligência dos funcionários às vezes pode levar. No final do século passado, a fábrica Firestone lançou no mercado um lote de pneus defeituosos, o que levou a muitos acidentes devido à separação da banda de rodagem e outras imperfeições. Pelo menos 271 pessoas faleceram e mais de 800 ficaram feridas. Foi necessária uma longa batalha jurídica para provar isso, mas no final, a empresa se declarou culpada e recolheu 14 milhões e 500 mil pneus. As perdas totais somaram mais de 1,5 bilhão e a reputação da fabricante no mercado norte-americano provavelmente nunca mais foi a mesma. A propósito, um fato interessante: até os anos 90, a empresa estava ativamente envolvida na produção de pneus para equipamentos militares e aparentemente decidiu se reinventar em vão.
Talvez você já tenha visto vias férreas tortas e se perguntado: será que as pessoas que construíram isso estavam bêbadas? Mas na verdade, qualquer funcionário da ferrovia nos dirá que isto é perfeitamente normal. Além disso, às vezes o chamado tensionamento dos trilhos, ou seja, uma curvatura acentuada da via, ocorre bem diante de nossos olhos. Tudo por causa das propriedades do aço. Sabemos que o aço se expande quando aquecido e se contrai quando resfriado. No caso dos trilhos, funciona assim: encurtam no frio e alongam no calor. E se as medidas não forem tomadas a tempo, haverá uma descarga de estresse térmico, fazendo com que as vias se deformem rapidamente. Até podemos imaginar o que pode acontecer se um trem estiver se movendo ao longo da ferrovia em um momento desses. E a propósito, já houve casos assim. Por exemplo, o acidente do trem Aurora em 1988. Mas, felizmente, isso pode ser evitado se a ferrovia for construída e mantida adequadamente. Já mentiram em uma entrevista alegando que falam inglês excelente quando na verdade não falam? Bem, em algumas profissões é melhor nunca fazer isso. Por exemplo, se planejam conduzir um navio gigante. Este enorme navio chamado Baltic Ace afundou em 2012, a cerca de 100 km de Rotterdam. O motivo foi a colisão com um navio porta-contêineres cipriota. Você agora deve estar se perguntando: mas não existem protocolos e equipamentos especiais para prevenir tais casos? Claro que existem. O único problema é que os responsáveis por isso em ambos os navios não sabiam bem inglês. E durante as negociações, eles simplesmente não se entenderam. Parece até enredo daquelas comédias bobas, não acha? Qual dos erros de construção de hoje vocês chamariam de mais desastrosos? Deixem seus palpites aí nos comentários e não se esqueçam de curtir. E até a próxima, valeu, tchau!